terminar uma obra custando o dobro do preço ou do prazo que foi previsto. Provavelmente você conhece alguém que já passou por uma dessas duas situações. Com certeza essa é a reclamação que eu mais ouvi em 10 anos de profissão. Normalmente, esses problemas passam a ser percebidos do meio para o final da obra, só que não é ali que eles aconteceram. Na verdade, eles só são o resultado de uma série de problemas e decisões que ficaram ocultos e não foram percebidos desde muito antes da obra começar. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 7 pontos com os quais qualquer pessoa comum consegue manter o controle e ter uma obra muito mais organizada. E aí pessoal, beleza? Eu sou o engenheiro Evandro e aqui no canal a gente fala de investimentos em construções e imóveis. Administrar uma obra, em certos pontos, é semelhante a dirigir um carro. Você precisa de algumas coisas para conseguir manter o controle da direção. Por exemplo, você precisa de combustível, precisa de freio, talvez você precise de farol para dirigir à noite. Da mesma forma, para manter o controle da obra, tem uma ferramenta que aqui a gente vai chamar de 3QC, que significa quem, o que, quanto e como. Ou seja, os princípios básicos que você precisa manter em mente para todas as coisas que eu vou explicar daqui para frente. Então o 3QC significa o seguinte: o primeiro Q é de quem, que é quem que vai executar cada trabalho. O segundo Q vem de o que é o que cada trabalho representa. O terceiro Q é o de quando custa cada um desses trabalhos. E o último é o C, de como, que significa como que você vai medir e dar aceite nesse serviço para que ele estiver pronto. Isso é a base que a gente precisa saber para todos os pontos que a gente vai olhar agora. Primeiro ponto, a escolha dos profissionais. Os responsáveis técnicos da tua edificação, que vai ser o engenheiro, o arquiteto ou assim por diante. A função deles é entender o que é a necessidade da tua edificação. O arquiteto, por exemplo, ele vai projetar pensando na função da edificação. Ele vai entender quais são as suas necessidades, qual é a rotina da sua família e vai avaliar qual é a melhor construção que serve para a tua necessidade. O engenheiro, por exemplo, geralmente eles vão ter uma noção de como a estrutura se comporta, de quais são os materiais adequados para cada casa. E também vão fazer uma avaliação do tempo de execução e da forma de execução de várias etapas. O que é mais importante ser compreendido sobre esses profissionais é que a principal função deles é prever e evitar problemas antes que eles aconteçam. Isso porque uma obra organizada ela começa muito antes de você chegar num canteiro de obras. Segundo ponto, escolha da mão de obra. E agora eu estou falando da equipe que vai executar a tua obra. Quando você for escolher uma equipe, pedreiro, mestre de obra, empreiteiro, é importante que você avalie algumas coisas. Por exemplo, se essa equipe tem histórico de fazer aquilo que ela está vendendo para você. Também é interessante você olhar se a estrutura dessa empresa é compatível. Então, se você for fazer uma obra maior, talvez você queira saber se essa empresa que você está contratando tem pessoal suficiente, tem equipamento suficiente, sabe, se tem veículo suficiente para dar conta de fazer a sua obra. Terceiro ponto, contratos etapas. É muito importante que você tenha em mente o seguinte: tudo que você for fazer na sua obra, principalmente de mão de obra, tem que haver um contrato sobre isso. Preferencialmente, que você descreva nesse contrato todos os itens que deverão ser executados. E aqui o objetivo é bem simples: evitar aquela dor de cabeça que acontece quando você já pagou toda a sua obra e a equipe ainda não terminou o serviço. Como que a gente faz isso? A gente divide o contrato em etapas. Então, por exemplo, fundação, estrutura, alvenaria. A gente coloca um valor para cada uma dessas etapas e paga conforme a etapa é concluída. Dessa forma, você consegue se proteger e garantir que, se qualquer problema você tiver com a equipe, tudo que você pagou é o serviço que já foi feito. Item 4. Segurança e responsabilidade. Esse é o item mais chatinho, e que, na maioria dos casos, as pessoas deixam passar batido como se não fosse acontecer nada, mas é onde mora o maior perigo de uma obra. Toda vez que você tem uma pessoa trabalhando numa obra da qual você é o proprietário, se essa pessoa sofrer um acidente, se cair de um andaime, se cortar com uma serra ou qualquer coisa assim, e o acidente for grave, pode ser que você seja chamado como responsável subsidiário, ou seja, para assumir uma parte da bomba por causa de um problema que aconteceu na sua obra. Então é muito importante que você exija que as pessoas usem equipamentos de segurança. Além disso, cada vez que você assinar um contrato com um fornecedor, cobra dele que esteja lá determinado que ele e toda a equipe dele utilizarão na sua obra os EPIs. E cobre isso. Item 5. Compra de materiais. Esse é o item que normalmente o proprietário percebe, porque ele chega lá na caçamba de entulho e vê coisas novas sendo jogadas fora sem nem ter sido usadas. Por exemplo, cimentos, argamassas.
Se você armazenar e ele pegar qualquer tipo de umidade ou pegar chuva, você vai perder todo o produto, por causa do cimento em pedra. Da mesma forma, se você comprar madeira e deixá-la exposta à chuva e ao sol, ela empena, entorta, e você não vai conseguir usar nada. Então, nesse caso, é interessante você ter uma programação de compra que mantenha o mínimo de estoque possível, mas que também não deixe a obra parar. Item 6. Acompanhamento de obra. E aqui eu quero pontuar uma coisa. Acompanhar a obra não significa o proprietário ficar o dia inteiro olhando as equipes trabalharem. Acompanhamento é saber quais são os melhores momentos para você fazer validação de serviço e para fazer medição. Eu costumo dizer que o melhor horário para você visitar uma obra é o primeiro horário da manhã. Por quê? A equipe ainda está toda motivada, o pessoal está descansado, os serviços ainda não foram executados, dá tempo de você avaliar se algum erro está sendo começado e assim você não tem que desmanchar um dia inteiro de serviço. Além disso, alguns momentos de obra são críticos para você chamar o teu responsável técnico para acompanhar. Por exemplo, toda vez que você tiver armadura dentro de uma forma, antes da concretagem, teu engenheiro ou teu arquiteto tem que vir conferir o projeto estrutural. Dessa forma, os profissionais têm tempo de evitar que erros maiores aconteçam, ou pedir reforço estrutural, ou pedir para alguma coisa ser alterada, sem você ter uma bola de neve de custos. Item 7. E esse é o mais importante para o cliente, o recebimento da obra. Então, na hora que você for receber a obra, dar o aceite de que ela está pronta, é importante que você avalie com critério tudo que está sendo recebido. Então, se você está recebendo uma obra pronta, teste todas as janelas, todas as portas, abra e feche várias vezes, escuta se tem ruído, teste todas as tomadas, abra todas as torneiras e deixe isso trabalhar 10, 20, 30 minutos. É muito importante que, se você puder, chama também o teu responsável técnico, engenheiro ou arquiteto, peça para ele olhar. Se você esperar para ver esses problemas 3 ou 4 dias depois, uma semana depois, e já tiver feito o pagamento das equipes, isso deixa de ser um problema da obra e passa a ser um problema seu. Qual que é a conclusão? Para fazer uma boa obra, você não precisa saber construir, mas você precisa saber decidir. Esse vídeo é o primeiro de uma série, onde a gente vai olhar cada um desses pontos com detalhe, com cuidado, de forma que você possa entender cada um deles e tomar melhores decisões. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem material novo.